Há quase 3 anos depois da assinatura do convênio com o governo do estado, a estrada do Piripau, em Ribeirão, ganhou mais uma promessa de asfalto. As obras estão previstas para começar ainda esse mês e serão investidos 13 milhões de reais. De longe, a poeira ganha espaço no trajeto que a Helenita realiza todos os dias. São 19 anos que a moradora faz o trajeto nesse trecho de terra na estrada municipal do Piripau, zona leste de Ribeirão Preto. As roupas e os sapatos chegam marrons ao destino. A hora que a gente chega no ponto assim onde a gente quer ir, já chega tudo cheio de poeira. Isso é suficiente, seria passar uma asfalto até na entrada onde a gente mora lá. Que isso é bem difícil para a gente. A poeira é um dos detalhes que incomodam os moradores. A estrada do Piripau também é um importante meio de acesso à zona rural da cidade, escoamento de produções rurais. Veículos pesados passam a todo momento. O trajeto também liga a Avenida Alfredo Ravanelli até o Rio Pardo. O seu Manuel tem uma chácara na região e diz que o asfalto por ali faz falta. Quando chove é lama, quando não chove é poeira e essas costelas que tem na estrada também, né? Isso aí danifica tudo o veículo da gente, a dificuldade também para a gente... Até para alugar se torna difícil. Isso aí já faz 20 anos que a gente está aguardando. Faz 20 anos que eu comprei a chácara e já tinha a promessa de asfalto. Depois de tantas promessas, o Departamento de Estradas de Rodagem divulgou mais uma data de início das obras de pavimentação em quase 7 quilômetros da estrada municipal até o final de abril. A obra terá duração prevista de 8 meses, com investimento de 13 milhões de reais. Esse projeto já era para ter sido feito em 2022 e exatamente por motivos que a gente desconhece, não foi feito na administração anterior. A gente já tem que pensar num planejamento a médio e longo prazo. Nós não podemos simplesmente fazer uma estrada, uma via, sem pensar em situações futuras. Então, aqui tem que ser pensado na parte de captação de água pluvial, a parte também de a dimensão do leito carroçável ser compatível com futuras ampliações, ou seja, sugeriria que tivesse uma pista semelhante à Havaiane, que tem aqui, são pistas duplas, para poder já prever uma coisa em termos de futuro. Os moradores estão confiantes que dessa vez o asfalto chegue na estrada. Enquanto isso não acontece, a segurança e a mobilidade ficam comprometidas. Devido aos buracos enormes, as crateras, quando nós trafegamos no leito carroçável, o que acontece? Nós não podemos atingir uma velocidade adequada. Então, seria 20 por hora, aí nós sofremos uns problemas de assalto aqui. Muito complicado andar aqui, principalmente no período noturno. E o transporte coletivo. Transporte coletivo é de fundamental importância. Sem falar no transporte dos nossos alunos, das crianças que vão para a escola. Além dos problemas de infraestrutura, os moradores também relatam dificuldades para ter acesso ao serviço de emergência, principalmente quando chove. É que a estrada fica intransitável e dificulta o trabalho de ambulâncias e viaturas da polícia. Olha, até a Medicar vir, ou o ponto-socorro, o SAMU, é demorado. Então a gente prefere pôr até de um carro que tem que estar aqui dentro e levar para o hospital. A questão do investimento é extremamente compatível com a realidade, nesses 6,6 quilômetros. É uma medida extremamente positiva essa via, como outras vicinais que possam ter aqui em Ribeirão Preto. É muito importante isso daqui e muito prudente essa ação que está sendo feita pelo governo do estado. Então a gente fica na expectativa que dessa vez, Deus, né, vai ajudar que dá certo. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Matheus Delbon, especialista em administração pública, com a gente aqui ao vivo no nosso canal digital da Clube. Matheus, depois de tanta promessa aí, né, mais de 3 anos, agora parece que finalmente esse asfalto vai chegar de vez, beneficiando quem usa aí essa estrada, né? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da Clube. Realmente, esse é um grande problema da descontinuidade, né? Faz a promessa, as pessoas se programam e se interrompe o ciclo. Então, nossa esperança é que realmente aconteça, é um investimento pesado, são 13 milhões de reais.
esse projeto, ao que tudo indica, foi priorizado, né? Mas é necessário que esse cronograma aconteça, esse cronograma de 8 meses que a população acompanhe, né? Para que realmente essa promessa saia do papel aí, e finalmente a gente tenha essa via pavimentada, integrando a malha viária da região. E, de fato, a falta desse asfalto traz ali prejuízos para a economia local, para a qualidade de vida de quem mora aí nessas chácaras, nesses sítios e usa essa estrada rural, né? Esse tipo de situação afeta muito a economia local. A gente fala muito de custo Brasil, né, e a gente imagina as grandes faltas de rodovia, os grandes problemas de infraestrutura. Mas a soma desses pequenos problemas gera, sim, um custo Brasil em microescala. A gente viu na reportagem caminhões canavieiros trafegando, são prestadores de serviço, que esse investimento ele vai ser recuperado na economia a partir do momento que a economia vai ser mais ágil, né? E você vai diminuir manutenção de veículos, você vai melhorar a vida dessas pessoas com toda certeza. Mas o impacto econômico é muito importante. E lembrando, são esses pequenos problemas viários, esses pequenos problemas de infraestrutura que, somados, né, diminuem a competitividade do país e afetam a economia como um todo. Delbon, quais estratégias são usadas, ou pelo menos deveriam ser usadas, para priorizar a manutenção, também recuperação dessas vias carentes de asfalto? A gente está falando muito de vias rurais. Eu acho que é importante a gente pensar a longo prazo, né? São obras caras, são obras delicadas, e você tem que ter assim, informações geográficas consistentes, né? Você ter aí, às vezes, uma matriz de priorização com múltiplos fatores para entender qual é a população beneficiada, qual é o impacto econômico, porque também a gente tem que evitar desperdício de recursos públicos. Então, muitas vezes vai se fazer uma obra cara, mas que não atende uma população significativa ou não tem um impacto econômico significativo, que é muito comum acontecer, principalmente oriundo de pressão política. Você tem um grupo que tem mais força política, pressiona para que a obra aconteça. Então, é importante que Ribeirão tenha esse déficit, Ribeirão e qualquer cidade, tenha esse déficit de infraestrutura mapeado e aí sim priorizado. Até porque aqueles que não forem contemplados na priorização continuam tendo um horizonte de evento. Olha, isso aqui não é prioridade agora, isso está no cronograma daqui 5, 6 anos. Então você evita, às vezes, uma frustração de expectativa, como a gente viu na reportagem, que se tem essa expectativa há 3 anos e não ocorre. Então isso facilita, inclusive, o planejamento de novos investimentos ou dos próprios moradores. Existem aí alguma alternativa, pelo menos, para melhorar a infraestrutura quando você não tem um asfalto adequado, Delbon? Existem diversas alternativas, né? Não só o asfalto, mas também outras formas de colocação de resíduos da construção civil, de você ter melhores... Às vezes você pode ter só pontos de drenagem, onde você tem região aí que pode ter atoleiros. Então, existem obras, sim, paliativas, não é tão eficiente quanto o asfalto, mas que podem minimizar esses efeitos, somente dificultando o acesso. Vamos lembrar que nós temos acesso de ônibus escolar, nós temos que ter acesso de ambulância, né? Mas eu acho que é importante a região ter um plano diretor de infraestrutura, pelo menos aí com um horizonte de 10 anos, para que isso possa ser um serviço constante e não uma reação a uma demanda que é ou explorada pela imprensa ou pelos moradores, né? E que a gente possa, de médio e longo prazo, lembrando, são obras muito caras, você não é um problema que pode ser resolvido em curto prazo, mas sim gradativamente ir solucionando. Matheus Delbon, especialista em administração pública, agradeço a sua presença com a gente aqui mais uma vez. Um abraço e até mais, viu, Matheus? Um abraço, André, até mais.